Boa noite a todos. Esse evento acho que é o nosso terceiro evento da Comissão de Fundiário, Imobiliário, Registrário e Notarial da Comissão da OAB da 17ª Subseção. Hoje o tema que nós vamos abordar é os contratos de honorários na LGPD. Quem vai estar abordando o tema conosco é a doutora Rebeca, vice-presidente da comissão, advogada, especialista em LGPD, vice-presidente, né, como eu disse já para vocês, da nossa comissão. Vou convidar ela aqui, vou chamar ela para entrar na live. Boa noite, doutora. Tudo Olá, bem? Boa noite, tudo jóia? Obrigada pela participação, por aceitar nosso convite. Tá conseguindo me ouvir direitinho? Sim, perfeito. Então tá, boa noite todo mundo que está nos assistindo, é um prazer estar aqui falando com vocês de novo, né, na comissão, e de um tema muito importante, né, que nós vamos tratar hoje, que é efetivamente a Lei Geral de Proteção de Dados, que a partir de semana que vem a gente já vai estar aí podendo, então, sofrer as tão temidas ou não, né, sanções administrativas aí. Vou me apresentar, a doutora Daniela já falou, né? Eu sou Rebeca, advogo com ela, advogo aqui pela comissão, aqui faço parte sou membro da comissão, aliás, né? E tenho trabalhado aí desenvolvendo alguns programas de adequação à LGPD, e um dos pontos que a gente tem visto de muita importância, de muita dúvida também, é porque virou um braço da advocacia, né, a atuação com a LGPD, mas a própria advocacia ela ainda tem dificuldades de entender um pouco como isso funciona e acaba se esquecendo que isso é uma realidade também da própria advocacia, né? A advocacia não deixa de ser empresa, a gente não deixa de se comportar administrativamente como uma empresa, né? E a gente então não foge muito da realidade aí da própria LGPD. A gente tem um chat, né, Dani? Então, se as pessoas tiverem dúvidas, né, e quiserem estar participando aqui no chat, eu acho que a doutora Daniela consegue receber e a gente tenta esclarecer aí as dúvidas de todos. Bom, a doutora Daniela hoje me deu esse desafio, então, de falar um pouco de uma coisa que já tem sido a realidade, inclusive no nosso escritório, para as pessoas que sabem, né, que nos conhecem, sabem que a gente trabalha junto, e a gente também está nesse procedimento aí de adequar o escritório a essa nova realidade, a essa legislação, muito embora a lei seja de 2018, a gente sentiu somente agora, no ano de 2019, aliás, 2020, 2021, em razão da grande quantidade do exercício da própria advocacia através dos métodos tecnológicos, é que a gente começou a se deparar com mais frequência, né, sobre essa realidade, sobre essa legislação, passou a entender, né, passou a procurar, a saber um pouco mais, se inteirar do que se tratava. E aí, então, eu acredito que, se não a maioria, se não todos, né, a grande maioria dos escritórios ainda está dentro do seu processo de adequação, desenvolvendo aí seu processo de adequação. Então, a gente tem uma proposta aqui de tratar basicamente os primeiros passos para que a pessoa que esteja aqui nos ouvindo, se nunca ouviu falar de LGPD, antes da gente falar especificamente sobre os contratos de honorários, que para nós, advogadas, é um ponto primordial do nosso trabalho, é através dele que a gente começa a desenvolver o nosso trabalho, né, que é ali a garantia do exercício ali entre contratante e contratado, antes da gente falar um pouco de como isso vai ser, qual vai ser essa realidade da Lei Geral de Proteção de Dados dentro dos contratos, a gente conversou e entendeu melhor traçar aqui, pelo menos o básico do que é a lei, né? Então, a lei, o número dela é 3.709, do ano de 2018, e ela visa basicamente dar aí ao titular de dados, que é qualquer pessoa física, né, pessoa natural, então, o que a gente chama de autodeterminação informativa, ou seja, o titular de dados, ele passou a ter aí poderes de dizer o que as pessoas vão fazer com os seus dados e entender, muito mais do que dizer o que vão fazer, mas entender o que é feito com esses dados, como ele é controlado, como ele é distribuído, enfim, de fato, a informação que é prestada ali no momento da contratação,
como que o advogado ou qualquer outra empresa ou pessoa física que trabalha com dados, monetizando esses dados, como ele se comporta. Primeira grande pergunta é: a LGPD vai pegar? E tem vários aspectos que a gente pode entender aí se a LGPD vai pegar, não. No meu ponto de vista e de quem trabalha com a LGPD, a gente entende, na verdade, que a LGPD já pegou, né? Por quê? A gente vê aí rotineiramente, não só escândalos do que a gente chama de vazamento de dados, mas a gente vê, através do próprio uso da tecnologia, a grandes intercorrências, né, que a gente chama de incidentes. Então, não só o vazamento, mas às vezes acontece um problema sistêmico, acontece um problema de falta de treinamento de um funcionário, de uma determinada empresa, de uma determinada área, então acaba fazendo a distribuição desse dado de uma forma um pouco errada. Então, a gente vê essa distribuição de dados aí, que a gente chama de intercorrência, feita de uma forma sem mínimo de apreço pelo que está sendo feito ali, não por uma maldade, mas até mesmo por uma questão de costume, de rotina. A gente fala muito que a aplicação e adequação da LGPD, ela está muito voltada para uma mudança de cultura. A gente se deparou com a necessidade de estar lidando com meios tecnológicos e a gente acredita que a LGPD é só voltada para a captação de dados de meios tecnológicos, mas na verdade não. Ela é para qualquer dado que qualquer pessoa passe a captar aí do titular de dados, seja de forma física, né, ou seja de forma eletrônica, né, física que eu falo pessoal ali, né, o próprio papelzinho com as informações, você preenche ali os dados. Então, a lei basicamente é isso, ela vem dizer que o titular de dados, que é qualquer pessoa, então ela pode ali dizer e entender um pouco melhor. Ponto, tá? E aí, o que são dados? Dados é qualquer informação que identifique ou possa identificar uma pessoa. Então, você vai desde o nome, CPF, aqueles dados rotineiramente. Falando para uma realidade de escritório, eu acho que a gente, por mais que a gente venha dar aqui um briefing geral da lei, a gente já, vamos falar já numa linguagem, né, voltada para o nosso público aqui, é qualquer informação que você pega ali no seu atendimento, na própria captação do dado para fazer o seu contrato de honorários, ou depois para fazer o próprio exercício da atividade que você está sendo contratado ali, seja administrativo ou juridicamente, toda informação que você pegue, que possa identificar a pessoa, ou informações, um conjunto de informações que possam te levar a identificar essa pessoa e ser considerado dado. Então, vai, como eu falei, de nome, CPF, RG, endereço, nome de pai, nome de mãe, número do PIS, de acordo aí com a matéria que você trabalha, né, que você advoga, como também uma informação de geolocalização, uma imagem, uma biometria, um laudo médico, enfim, tudo aquilo que está em torno daquela pessoa ali, que pode identificar, é dado. Tá? Então, voltando ali para a lei vem dizer que tudo aquilo que identifica ou pode identificar uma pessoa e que é entregue a alguém, pessoa física com cunho de monetizar ou pessoa jurídica com qualquer intenção, monetizar ou não, ele precisa ser tratado. E o que é tratado? Né? As pessoas perguntam muito. O que é tratar dados? Né? Tratar dados, a lei ela traz vários verbos ali, como coletar, transportar, armazenar, entregar, manter para si, tomar informação apenas para leitura, qualquer coisa que você faça com dado da pessoa. Então, trazendo também para a nossa realidade, tudo que você fizer com a informação do seu cliente, você está tratando dados. Outra coisa que a lei também vem regulamentando é sobre o compartilhamento dessa informação. A gente sabe, dentro de um escritório de advocacia, a gente pode ter funcionários ou não, mas a gente sabe que a todo tempo a gente está compartilhando informações ali. A gente compartilha com o judiciário, quando a gente faz um processo, a gente compartilha com um cartório, com uma prefeitura, quando a gente faz um processo administrativo, com um órgão, ou até mesmo com uma outra empresa, quando a gente vai fazer uma mediação, ou com uma outra pessoa física também fazendo uma mediação, ou seja, toda vez que a gente pega aquela informação que a gente tem e vai utilizar em prol do nosso cliente e aquela informação outra pessoa vai ter acesso, a gente está compartilhando dados. O que muitas vezes, e que eu acho que traz grandes dúvidas para a realidade do escritório de advocacia, é que as pessoas acham exatamente que o compartilhamento de dados é apenas quando você vai a alguma instituição, pessoa jurídica ou alguma pessoa física e entrega aquela informação. E, na verdade, não. A gente recentemente, né, Dani, se deparou com essa discussão dentro do programa de adequação do nosso escritório, que é
Vamos utilizar quais programas, vamos utilizar quais aplicativos no nosso dia a dia. E aí, quando eu falo de aplicativo, as pessoas pensam só em WhatsApp, né? Vamos ou não compartilhar dados por WhatsApp, porque é o grande aplicativo do momento que traz fraudes. Mas não, a gente Facilita muito a nossa vida também, né? facilita a nossa vida. Mas a gente compartilha dados quando? Quando a gente pega o dado do cliente, faz o cadastro dele no sistema que a gente tem dentro do escritório, seja o sistema pago ou o sistema gratuito. A gente compartilha dado quando a gente pega um documento em Word e converte ele para PDF, porque tem programas. Nosso ponto de discussão era exatamente esse, quais nós vamos usar. Porque a gente compartilha aquela informação ali, quando eu pego um documento do Word com todos os dados da pessoa, eu jogo para dentro, I Love PDF, Small PDF, tem outros aí, o próprio computador também tem uns programas de conversor, eu estou jogando para dentro de um sistema eletrônico. Quando eu faço lançamento financeiro, muitas vezes para fazer um controle nosso financeiro, existem alguns programas, para o Meu Dinheiro, ou outros programas, que você lança ali as informações, até mesmo quanto aos honorários, né, os pagamentos, uma conta corrente, um depósito, você também está compartilhando dados ali. Então, a partir do momento que você pegou um dado, imagina que esse celular você me entregou e ele é um dado. Se eu qualquer momento que ele passar ali dentro do meu escritório, eu estou compartilhando dados. Então, eu posso compartilhar tanto internamente quanto externamente, né? Com esse tipo de programa que a gente falou. Quer ver uma coisa? É muito comum em escritórios médios a grande ter um banco de petições. É muito comum a gente ter banco de petições ali, né? E a gente tem alguns sistemas em rede, tem gente que usa o Dropbox, tem gente que usa o Google Drive, tem gente que utiliza outros programas ali. Quando eu pego toda aquela documentação do meu cliente, seja ela escaneada ou somente a informação na petição e guardo nesse sistema, eu também estou compartilhando com o Google, também estou compartilhando com o Dropbox, ou enfim, estou fazendo compartilhamento dessa informação. Por que toda essa introdução? Porque não basta o advogado entender ali, eu preciso efetivamente adaptar os meus contratos de honorários. Ele precisa entender o que é um programa de adequação e como essa realidade vai, nesse primeiro momento, impactar as atividades dos escritórios. A bem da verdade, Dani, é que a gente tem uma agência, né, um órgão regulamentador, que é a ANDP, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela ainda é uma autoridade, não está constituída ainda como agência reguladora, como a gente tem a Anvisa, entre outras. A gente acredita que futuramente isso é o que vai acontecer. Mas hoje eu tenho uma autoridade nacional e tenho uma legislação geral, mas não tem uma legislação específica que fale sobre como isso vai ser aplicado dentro do escritório de advocacia. E essa lei geral, ela não veio proibir nada, ela veio dizer o seguinte, olha, você coleta dados, então você precisa cuidar dessas informações que você coleta em todo momento. Quando você armazena, quando você distribui, quando você está manipulando aquela informação. Isso é o que a lei fala, resumidamente. Então, ela não fala que você está proibido de compartilhar informações ali. E a gente sabe que cada ramo de atividade empresarial, ela tem a sua característica peculiar. O escritório de advocacia, ela tem as suas características, uma empresa, pessoa jurídica, uma microempresa, às vezes uma microempresa que atua na área de meio ambiente é completamente divergente de uma microempresa que trabalha na construção civil, são realidades diferentes. Então, nesse primeiro momento, o que o escritório de advocacia precisa ficar atento? É fazer uma leitura de toda a lei, atenciosa de toda a lei, e tentar identificar, nós somos advogados, conseguimos, às vezes, de pronto, por mais que a gente não se especialize numa área, a gente consegue, de pronto, aí, identificar algumas coisas que se adequam à nossa realidade, e dentro dessa lei geral, tentar criar aí um programa mínimo e básico de adequação LGPD, não se importando se isso é proibido ou aquilo é permitido. Por quê? Proibição e permissão, já existem outras leis que norteiam a relação de coleta de dados e que já estão em vigor há muito tempo. A gente tem um Código do Consumidor, o Marco Civil da Internet, o próprio Código Civil, né? Outras legislações. Aí, no nosso caso, a gente tem um Código de Ética e Disciplina, né, o Estatuto da OAB, que já fala que a gente tem que prezar ali pelo tratamento correto da informação do cliente, já fala que a gente tem que ter sigilo, discricionariedade no tratamento, tem que ter um tratamento paritário sem discriminação. A gente já tem um norte, né? Então, o que proíbe e que permite o que a gente possa fazer.
Então, dentro da lei, o advogado, ele precisa ler, pelo menos uma leitura básica da lei ele precisa fazer, e aí identificar ali, então, como ele vai se organizar administrativamente. Por exemplo, incluindo ou não um DPO, que é o responsável de dados, né, traduzindo para o português. DPO é uma nomenclatura internacional, né, inglesa, americana, aliás, e aí você traduzindo para o português para falar que a nossa realidade é a pessoa que é o encarregado de dados ali dentro da empresa. Nem todo escritório, por exemplo, tem que eleger um DPO, porque às vezes eu sou autônoma, trabalho sozinha, eu vou eleger um DPO, não é a minha realidade. Então a gente vai pegar a lei ali e vai ver o que de fato é a realidade. Um escritório maior, hoje eu faço, por exemplo, um programa de adequação de um escritório, e esse escritório elegeu um DPO. Por quê? Porque ele tem uma estrutura organizacional maior, mais estruturada, e aí, então, houve até a necessidade, não é nem questão de possibilidade, uma necessidade de ter uma pessoa ali que seja um staff entre os donos do escritório, os advogados que trabalham ali para tratar esses dados. Então, a primeira dica aqui é leitura da lei e identificação de pontos que isso, de fato, traga a realidade dentro aí do escritório de advocacia. A segunda dica para a gente poder, então, partir para o ponto aí de contrato de honorários pense sempre assim, o que eu preciso manter nesse primeiro momento é a partir do mês que vem. Na verdade, a partir do mês que vem, né, Dani? A gente não tem que manter nada, né? A partir de 1º de agosto, o que está valendo é a aplicação das sanções que a gente vai tratar aqui, algumas sanções que um escritório pode vir a sofrer, mas a lei, ela está valendo desde o ano, ela foi sancionada em 2018, está em vigor desde o ano passado, salvo engano, de setembro do ano passado, e aí, desde essa data, todo o escritório de advocacia já poderia estar sofrendo aí fiscalização, inclusive da própria NDP. O que acontece é que a NDP, ela foi constituída sua diretoria, né, e foi aí, então, de fato, passou a existir fisicamente, com estrutura, com diretores, com encarregados, esse ano. Mas se ela existisse desde a promulgação da lei, que foi 2018, e que a lei dava 2 meses para que a União, então, nomeasse ali a autoridade nacional e seus diretores, os escritórios já poderiam estar sofrendo essas fiscalizações aí. Fiscalização, por exemplo, do Ministério Público, já pode sofrer. Condenações, a gente já tem condenação judicial, então, um cliente que se sentisse ofendido, que se sentisse prejudicado, já poderia ter acionado o judiciário, né, feito uma denúncia na OAB ou acionado o judiciário, com questões que norteiam as questões de dados, com questionamentos que norteiam questões de dados aí. Então, isso já está valendo. E a partir de agosto agora, o que vai acontecer é uma fiscalização administrativa com possíveis aplicações de sanção, e as sanções são diversas, não são apenas multas. Então, para você evitar isso, como eu falei, que a lei ela é geral e ela não tem um norte específico do que pode e o que não pode, porque, em tese, pode tudo desde que gerenciado dentro do escritório de advocacia, a segunda dica é, o escritório ele precisa criar aí boas práticas. Boas práticas. Boa fé, ele precisa demonstrar. A lei, ela é baseada em alguns princípios, finalidade, prestação de contas, e um deles é a boa fé. Inclusive, quando você vai ler o artigo 7º, que ele vem falando ali dos princípios, ele já no seu preâmbulo, ele fala que o controlador de dados ou o operador de dados, ele precisa ali ter a boa fé. Para vocês entenderem um pouquinho, controlador de dados é toda pessoa que recebe o dado de alguém e ele vem ali distribuir, tá? Aquele dado, seja para os seus funcionários, seja para terceiros, ele tem a gestão e a autonomia de dizer o que vai ser feito com o dado. O operador de dados é aquela pessoa que recebe o dado e ele, então, não tem condição de dizer o que vai ser feito, ele vai ter que executar. Trazendo para a realidade no escritório de advocacia. Pensa assim, escritórios que trabalham com processo de licitação e advogam, por exemplo, para banco. Quem é o controlador de dados dessa relação de um devedor de um determinado empréstimo, onde o escritório vai fazer a cobrança? O banco é o controlador dos dados e o escritório é o operador dos dados. Tá? Então, trazendo essa nomenclatura aí para vocês. O advogado, funcionário, na qualidade de funcionário, ele é operador de dados, ele recebe a ordem ali, ele executa, ele é operador de dados? Não.
Ele é empregado da empresa. O operador de dados é a empresa ali que recebeu aquela informação. Então, é o escritório. Então, por que isso tem a ver com as boas práticas? Como você não tem esse norte, se você começar dentro do seu programa de adequação, você identificou dentro da lei o que traz para a sua realidade, o que é possível ser aplicado dentro da sua realidade, você identificou qual é a quantidade de captação de dados que você faz, se você é um escritório pequeno, médio, grande, com quem você compartilha esses dados, você vai criar um programa, ainda que pequeno, um programa de adequação, de mudança de cultura da sua estrutura. Se você é sozinho, em tese vai ser mais fácil, porque você precisa ter uma disciplina, né, para poder adequar aí a sua nova realidade. Se você tem uma equipe que trabalha com você, ou parceiros, prestadores de serviço, você vai precisar trazer ali treinamentos para essas pessoas, é uma prática, né, uma boa prática. Você vai precisar criar, de fato, um programa escrito de políticas de privacidade, de políticas de compartilhamento, de armazenamento de informações, de práticas de descarte de informações, tudo isso você vai colocar num papel. Para quem conhece o sistema ISO, né, de qualificação de empresas ISO, vou comparar a um sistema de qualificação de empresa. Quando você vai qualificar uma empresa aí no certificado, tem uns que são até específicos por áreas, como o Prodifora é específico para uma área, mas em regra, as empresas gerais, a gente chama de ISO 9001, né? Quando a gente faz um programa de ISO 9000 dentro da empresa, trazendo aí a certificação de qualidade de prestação de serviço, uma das coisas que é analisada é a organização administrativa. E ali você cria organogramas, você cria planilhas, você cria relatórios, você cria instruções de trabalho. O que eu quero dizer com isso? Que dentro do seu escritório você pode criar isso, organograma, se existir mais de uma empresa, distribuição por onde esse dado passa, você vai colocar no papel, você vai desenhar o seu processo. Pega um cliente único, pessoa física, e depois você pega um cliente, pessoa jurídica, e desenha o processo administrativo, não é judicial, tá? Desenha o processo administrativo dentro da sua empresa, de como esse cliente transita, da sua empresa, não, perdão, dentro do seu escritório, como ele transita ali dentro. Então, você vai criar ali uma instrução de trabalho, um organograma, enfim, o que se adequar à sua realidade, e você vai fazer o quê? Registrar isso. Não basta você criar no papel ou fazer uma reunião e dizer para a sua equipe assim, olha, gente, a partir de hoje, nós não vamos mais compartilhar dados para o WhatsApp, ou vamos compartilhar, mas vamos pedir o consentimento, vamos alterar todos os contratos aqui, vamos agir assim, assado, está proibido isso. Não adianta ficar na questão ali do boca a boca. Você precisa chamar a sua reunião, a sua equipe, fazer uma reunião, fazer um treinamento básico. Se você não conhece a lei, não domina, e você tem a necessidade, até mesmo em razão do efeito cadeia, precisa contratar um consultor para te dar uma assessoria, ainda que básica, mas precisa. E aí você vai colocar tudo nesse papel. Isso é uma outra boa prática. Coisas que você precisa fazer de boa prática, mas que é obrigatório. Aí sim, a lei vem regulamentar e dizer como obrigatório. Qualquer intercorrência que passar a acontecer dentro do seu escritório, a pessoa responsável pelo escritório, se ela não tiver um DPO, ela tem um prazo de 2 dias para comunicar a NDP. Hoje já existe a NDP, então você entra no site, você faz o contato, se por ouvidoria ou por saque, você faz ali, registra a intercorrência que aconteceu na sua empresa. Isso é do seu escritório, isso é obrigatório. Então, é a terceira boa prática. Regularidade nos comunicados à NDP sobre as intercorrências que acontecem, os incidentes, né, que acontecem. Vou te dar um exemplo de incidente que acontece. Utilizo o meu celular muito para escanear, e aí, de repente, meu celular foi roubado. Só que naquele dia que meu celular foi roubado, eu sei que eu recebi fotos de laudos médicos, informações, até dados sensíveis, aí dentro do meu celular. Eu vou lá e comunico a NDP que do cliente X eu recebi a informação Y ou o dado Y naquele dia, e eu tenho 2 dias para fazer isso. Isso é uma outra forma de boa prática. E a última forma de boa prática que eu quero trazer para vocês aqui, para ser bem básico, é o prazo de resposta. Toda vez você precisa criar um canal de comunicação com o seu cliente específico para que a gente vai falar disso em contratos, tá? Para você colocar isso como cláusula, mas você vai criar um canal de comunicação da melhor forma que te atender e que você consiga ter controle, para que ele venha te solicitar informações. Coisas importantes a saber.
O cliente, ele pode solicitar, que é o titular de dados, ele pode solicitar essa informação de forma expressa, ou ele pode solicitar essa forma verbalmente. Ele não é obrigado a solicitar para você de forma expressa. Uma dica se você vai atuar na área. Se um cliente seu procurar você dizendo, eu fui solicitar uma informação para a empresa X e ela se recusou, disse que eu tenho que passar um e-mail. Isso não existe, tá? Pela lei, você pode, o titular do dado, ele pode solicitar de forma expressa ou de forma verbal. Mas você, escritório, precisa obrigatoriamente, no prazo de 15 dias, dar o retorno para o seu cliente de forma expressa, ou seja, escrita. Então, a última dica de boa prática é crie um canal de comunicação oficial e deixe isso público para o seu cliente aí, de que você está em processo de adequação, você não precisa estar com ele completo, mas que você está em processo de adequação, isso vai ser considerado como uma boa prática. E aí, então, a gente entra nos contratos de honorários, tá? Muda muita coisa nos contratos de honorários? Não, porque a nossa profissão, ela já exige sigilo, ela já exige confiabilidade, a nossa profissão já exige transparência, a nossa profissão já tem uma série de coisas que a própria lei já nos diz. Mas, né, a partir de agora, a gente vai precisar ter uma revisão dos contratos aí que a gente atua de honorários. Talvez você atue só com pessoa física, e talvez você atue só com pessoa jurídica, ou talvez você atue com as duas pessoas. O que é importante você saber? Primeira coisa, você tem que entender qual é o dado do seu cliente que você está captando, para você, na hora que você for fazer ali o fechamento do seu contrato de honorário, você poder ser o máximo transparente com ele de como esse dado vai ser compartilhado dentro da sua empresa. Então, esse é o primeiro ponto. Você precisa conhecer do seu trabalho, o que você precisa, de fato, com as informações que você precisa para executar uma determinada atividade, com base em qual lei aquela atividade está inserida. Por exemplo, você vai cuidar do processo trabalhista, você vai, então, saber o que? Eu preciso do que a CLT regulamenta. E aí, você vai fazer duas atividades dentro dos seus escritórios para ontem. Não vamos deixar para o dia 1º, para ontem. A primeira é os novos contratos. Você vai fazer uma revisão do seu contrato e criar ali uma cláusula provavelmente você já tem uma cláusula de confidencialidade, mas você vai criar uma cláusula ou adaptar a sua cláusula de confidencialidade. Minha orientação é que você faça uma cláusula específica sobre o tratamento de dados. E aí você vai colocar no seu contrato, para que o seu cliente esteja ciente que todos aqueles dados inerentes ali à prestação de serviço, eles vão ser compartilhados e com quem vão ser compartilhados. A gente tem uma grande discussão. Eu preciso ser muito detalhista? Olha, tecnicamente não, porque a lei diz alguns regulamentos ali básicos, gerais, e não diz o que você tem que fazer ou deixa de fazer. Tecnicamente não. Do ponto de vista de boa prática, eu preciso ser detalhista? No meu ponto de vista, sim. A gente até teve uma reunião recente, né, Dani? A gente discutia, porque a lei, ela fala que você precisa especificar. E aí, especificar solto, o que é especificar? Porque a gente pode colocar só o número da lei, eu estou pegando seu PIS, porque eu vou fazer um pedido X, e a lei X diz que eu tenho que apresentar seu PIS. Ou a gente pode especificar mesmo, dizer que eu vou fazer ação. Então, assim, você vai entender qual que é a sua realidade, tá? O advogado precisa entender o que ele consegue fazer, porque não adianta ele colocar num programa de adequação que todos os contratos foram revisados detalhadamente, e aí, quando ele for fiscalizado, não está nesse contrato de honorários ali o que ele disse que ele faz, né? Então, não adianta ele fazer. Aí passa-se até uma má prática, não uma boa prática. Mas a primeira dica dos contratos de honorários é: revise seu contrato separadamente, pessoa física e pessoa jurídica, e crie uma cláusula que você fale sobre o tratamento do dado. Você vai deixar claro para o cliente que aquele dado que você está coletando ali, ele vai ser tratado e ele vai ser compartilhado. Outra dica: se você compartilha esse dado com terceiros, por exemplo, a gente sabe que é muito comum na nossa profissão a gente ter parceiros ou advogados associados, né? Se eu for compartilhar, coloque naquela cláusula ali que você compartilha com a sua equipe ou com seus prestadores de serviço, e que esses prestadores de serviço seus, eles estão também adequados, porque você diligenciou, então eles também estão adequados à LGPD, perdão. Mas só coloque isso se de fato os seus
prestadores de serviço, seus parceiros estiverem adequados ali à LGPD. Então, você vai fazer esse exercício, tá? No nosso caso, eu criei inicialmente, né, a gente não tinha muita orientação, então a gente criou meio que um capítulo, a gente não escreveu, né, capítulo, né, Dani, capítulo da doutoramento de dados, mas ficou meio que como se fosse um capítulo, tem mais de uma cláusula, e ali a gente fala quais são os dados, o que é esse tratamento de dados, né, como que se é coletar, transportar, armazenar, a gente coloca ali o período que a gente armazena, que é durante a execução do contrato e X tempo após a execução desse contrato, aí vai de acordo com a sua realidade, a matéria que você está tratando. A nível de contrato de honorários, o que eu acho que é muito importante você colocar como cláusula que você trata, no mínimo, o tempo que você tem de responsabilidade. Então, se é 2 anos, 5 anos, 3 anos, 10 anos, é o tempo que você vai responder por aquele contrato de honorários ali administrativamente para com o seu cliente, é o período que você vai armazenar aquela informação. E você vai colocar isso no seu contrato apenas para ficar ali legitimado a sua transparência. Porque do próprio ponto de vista da legislação, se você pega uma informação da pessoa, por exemplo, eu vou pegar ali um dado financeiro da pessoa, tá? CPF, que CPF também é um dado financeiro, né? Porque eu posso fazer inscrição no SPC Serasa, vou pegar o CPF, vou pegar a conta do banco. O cliente vai lá e rescinde o contrato com a gente e fala assim, doutora, a partir de hoje eu quero que você delete tudo meu, você rasga tudo que é meu, eu não quero saber de você mais como informação. Você vai fazer isso? Óbvio que não. E você vai deixar isso claro no seu contrato, que você não vai fazer isso, porque você, por exemplo, você rescindiu um contrato, no seu contrato pode ter a previsão ali de que você vai receber X honorários até certo tipo de trabalho que você executou, ou que X% da sucumbência será seu se você subestabeleceu. E se a pessoa não te pagar, no caso da sucumbência, não, porque você não vai cobrar dela, mas se a pessoa não pagar ali pelo seu serviço, você tem os arquivos dela, né? Como você comprova. Porque você tem interesse naquilo, afinal de contas, você prestou o serviço, né? Então, você vai ali poder utilizar aquela informação, ainda que ela não te dê o consentimento. Outra cláusula importante que a gente colocou aí dentro desse rol, são 6 cláusulas, né, que a gente escreveu. A gente coloca também sobre o consentimento. A gente coloca uma cláusula específica, mesmo a gente não precisando pegar consentimento para tudo, porque nem tudo a gente precisa de consentimento. Isso é muito importante que as pessoas entendam. Eles acham que a partir de agora eu preciso de consentimento para tudo. Não preciso de consentimento para tudo. Eu preciso de consentimento para algumas questões. É bom você ter consentimento? É bom, mas nem tudo você precisa de consentimento. Então, a gente colocou uma cláusula específica sobre consentimento para que as pessoas, o que está contratado, né, gente? O contrato é a vontade de 2 partes manifestas ali, dando anuência. A gente sabe que tem contrato de adesão, não é o nosso caso, o contrato de honorários não é, ou não deveria ser um contrato de adesão, né? É uma discussão ali entre as partes, inclusive precisa ser analisado de acordo com a matéria que você vai tratar. Não dá para você pegar um contratão trabalhista e jogar por ciclo, ciclo previdenciário, porque existem questões de responsabilidade específicas que você se você não faz, deveria colocar aí na prática do seu contrato. Então, você vai colocar ali o consentimento apenas para fazer um fechamento de boa prática, né? Um fechamento de boa prática. Olha, eu não preciso, mas eu incluí isso. Rebeca, tudo isso que você está falando eu sou obrigada a fazer, vou voltar a bater aqui na tecla. Isso são dicas de boa prática. A gente não tem uma regulamentação ainda que proíbe nada, ou que obriga a fazer nada. Eu tenho que, mesmo podendo utilizar a justificativa do ilegítimo interesse, mesmo que eu possa justificar a justificativa da execução de contrato, mesmo que eu possa justificar, que no nosso caso vai usar muito, o próprio acesso à justiça, né, demanda judicial, ainda assim eu tenho consentimento, né? Então, é uma boa prática. Outra coisa que a gente fez também, e que é importante colocar no contrato de honorários, é o canal de comunicação. Quando o seu cliente quiser saber a informação do dado, tá? Então, por exemplo, no nosso escritório,
tem lá, contato, arroba, o nome do escritório, e vem uma cláusula dizendo assim, olha, que os dados são tratados, né? Vem lá, os seus dados são tratados, eles são compartilhados com XYZ. E aí, se você, titular de dados, quiser qualquer informação referente ao programa de tratamento de dados ou ao seu dado específico, você vai solicitar pelo canal tal. Isso aí sim, gente, isso pode ser uma vontade nossa, né? Não precisa ser do titular de dados, porque o titular de dados não pode falar bem assim, hoje eu quero te mandar pelo WhatsApp, hoje eu quero te mandar pelo telefone, hoje em que pese ele ter ali a autonomia de poder solicitar, eu estava até conversando isso hoje no escritório que a gente está fazendo adequação. Ele pode sim solicitar verbalmente, por telefone, mas se você coloca no seu contrato isso como cláusula, você traz essa garantia contratual para você, afinal de contas você pactuou e firmou isso, e você também já vai treinando, já vai mudando a cultura do seu cliente. Exatamente, isso que eu ia falar. Eu acho que é tão importante a gente já começar a fazer essa adequação no nosso escritório, nos nossos escritórios, antes mesmo da entrada agora da punibilidade, né, da lei, exatamente para você ter uma cultura, para você passar isso para o cliente, ensinar para ele como é que é feito, porque, por exemplo, até pouquíssimo tempo atrás, a gente atendia o cliente pelo WhatsApp, recebia documento por ele por WhatsApp. A maioria das vezes, os clientes nos mandavam documentos em imagem, e a gente sempre tinha que converter esses documentos. Então, assim, hoje a gente já solicita os documentos, em PDF para evitar de usar aqueles aplicativos, Small PDF, iLove, apesar de que isso já está na nossa adequação, né, Rebeca? Mas para a gente evitar o máximo desses programas, e toda vez o cliente manda, a gente sempre insiste, por favor, manda pelo e-mail. Mesmo que ele já tenha mandado ele no WhatsApp, a gente fala, não recebemos, a gente não recebe documento por e-mail, por WhatsApp, manda por e-mail. A gente pede que ele mande de novo, se for o caso, assim. Porque isso é uma mudança de cultura, né? Mesmo de costume, porque nós acostumamos os nossos clientes dessa forma. Então, agora é fazer uma desconstrução a respeito dessa mania que nós criamos na cabeça dos clientes. Na verdade, o aplicativo, o WhatsApp ou qualquer outro de mensagem, né? Tem um Telegram, tem outros também, tem empresas que têm os seus próprios chats, né, de comunicação. Você entra no site lá, aí já abre aquele chat para você conversar. Alguns permitem até você anexar documentos. Tudo isso veio para facilitar a nossa vida, né? O que a gente tem que fazer agora é continuar utilizando essas coisas de forma que a gente possa garantir a segurança das informações das pessoas que confiam quando elas nos entregam aquelas informações. E a gente sabe que é muito difícil a gente garantir essa segurança via WhatsApp, via Telegram, via outro sistema que você não consegue controlar, por exemplo, um programa que você lança ali as informações de controle de processos de dados de clientes. A gente sabe que a gente não tem como garantir a máxima, Dani, não é assim. Eu vou fazer de tudo para não acontecer o vazamento, eu vou fazer de tudo para não acontecer o incidente. Não, na verdade, isso vai acontecer. Em algum momento, a gente vai ter um incidente de segurança, em algum momento a gente vai ter um vazamento de dados. O vazamento de dados, quando você tem equipe que você treina, talvez você fique sujeito somente a um vazamento de dados por hacker, mas ainda assim você está sujeito. A grande questão é, quando acontecer, como que o meu escritório está preparado para lidar com esse problema? E o que eu fiz rotineiramente para garantir no que depende de mim que isso não aconteça? Por isso que a gente fala que a gente pode usar tudo, né? Mas desde que você crie práticas e rotinas aí de que não aconteça nenhuma intercorrência, né? Ou que não aconteça um próprio vazamento de dados. Uma outra dica importante, Dani, para ser incluída dentro do contrato de honorários aí, então, para a gente poder fechar, né, que a gente falou sobre o canal de comunicação, você vai colocar uma cláusula ali de orientação para o seu cliente, você precisa ter mais dois pontos. O primeiro é dado sensível. Sempre que você estiver lidando com uma matéria de dado sensível, que o dado sensível é qualquer dado, pense sempre assim, qualquer dado que possa trazer, por algum motivo, a discriminação do seu cliente.
Então, pode ser um dado de saúde, pode ser um dado da sexualidade, pode ser um posicionamento político, de repente você advoga para partido político, né? Pode ser alguma informação mais complicada, mais sigilosa. Então, tudo que for dado sensível, que possa trazer discriminação daquela pessoa, ou aí vem para a área dos familiaristas, dados de menores, também é considerado dado sensível. Tudo que for isso, quando você estiver diante de um contrato assim, você precisa ter uma cláusula de garantia de dado sensível. Por quê? O seu cliente também precisa ter consciência que ele também tem responsabilidades. Não basta você assumir todas as responsabilidades naquela informação. Então, por exemplo, você está lidando ali com um processo de família, tá? E aí, você faz um contrato maravilhoso, né, de honorários ali. E aí, não se precaver no seguinte sentido, olha, você precisa entregar a documentação, como você falou para mim, escaneada em PDF. Seu cliente vai lá, ele não se importa com isso, ele sai compartilhando aquele dado ali para o WhatsApp, para o seu estagiário, para não sei o quê, porque tem cliente que quer o negócio para ontem, ele acha que ele te liga 10 vezes, ele vai resolver o negócio para ontem, né? Não entende que o dia de ontem já passou. Então, ele começa a insistir. Você precisa ter uma cláusula quando você está lidando com dados sensíveis, que o titular de dados também tem responsabilidade sobre esse dado de compartilhar, né? Você já orientou, você tem um canal ali. Então, uma dica para você colocar dentro do contrato de honorários também quando você está tratando de dado sensível, a responsabilidade ali do seu cliente para que esse dado não aconteça nenhum incidente ou um próprio vazamento de dados. E, por fim, você, quando vai fazer todas essas análises iguais no seu contrato de pessoa jurídica, você precisa estabelecer uma cláusula, quando você vai contratar, por exemplo, uma empresa, delimitando, de fato, qual é a sua responsabilidade enquanto operador e qual é a dele como controlador. Por exemplo, você é contratado por uma empresa para cuidar das questões trabalhistas dela, né? E aí ela vai te entregar informações ali. Só que quem é o titular de dados dela é o funcionário dela. Então, você está ali na qualidade de operador. Você não toma determinadas decisões. Muitas vezes, quem toma a decisão é o próprio empregador. Então, ele ali é o controlador e você é o operador. É muito importante você criar cláusulas de responsabilidades e de limites dessas responsabilidades, em que pese a lei fale em responsabilidade solidária. A gente sabe que quando a gente está diante de contratos, volto a falar, questões que duas pessoas pactuam, mediante o titular de dados, você vai responder solidariamente se você der causa a alguma determinada situação. Mas, se o seu contrato de honorário tiver ali limite de responsabilidade, isso te dá o direito a fazer uma ação de regresso, que o seu cliente, enquanto controlador dos dados, não observou a legislação, ao passo que você, operador, foi prejudicado, inclusive respondeu judicialmente ou administrativamente, teve uma punibilidade mais gravosa ou menos gravosa, e você vai entrar com uma ação de regresso. Então, assim, é muito importante quando você estiver lidando com o seu contrato de PJ, isso ter uma cláusula específica sobre isso. Rebeca, você falou só isso, já falou umas seis cláusulas. E cláusula muitas vezes assusta o cliente, né? A gente pega lá um contrato de honorários com 10 laudas, o cliente não vai ler, e se ler, se for uma PJ que eu tenho ali, não vai querer um contrato de 10 laudas ali, é complicado. O que a gente vai fazer? Você vai ter um senso crítico de tentar transformar tudo isso que a gente falou em cláusulas menores, mas que você tenha previsões. O ideal é você não ser muito generalista na sua cláusula. É você ser bem transparente na responsabilidade que está sendo assumida ali, né? Tanto você diretamente com o cliente, ou você na condição de operador de uma outra pessoa, de um dado de um outro titular de dados. Mas, além da transparência, se você puder, se for possível no seu contrato, você ser um pouco mais detalhista, nesse primeiro momento, seja porque a gente não sabe como a NDP vai especificar. Eu vi recentemente, para fechar com vocês aqui o tema, uma live da Mariana Toledo, que é uma pessoa que é referência na área de proteção de dados, com a Mariana... Esqueci o nome dela. Com a Mariana Gonçalves, que faz... do direito imobiliário.
Mas ela dá um curso específico para treinamentos de advogados em início de carreira, né? Ou alguns advogados na área imobiliária. Treina, né? Advogados para escritórios e para advogados autônomos. E aí ela trouxe a Mariana para conversar exatamente sobre esse tema, sobre o que precisa ser nesse primeiro momento adaptado. A Mariana de Toledo, ela é especialista na área de proteção de dados, ela é DPO de algumas empresas. Ela, nos contratos dela, ela é bem específica, de citar artigo de lei, de acordo com o que ela está contratando ali. No caso dela, ela faz programa de adequação, então ela cita o próprio artigo da LGPD, né? Mas ela orientou ali que ela, quando ela vai na qualidade de consultora, que ela é obrigada a trazer todas as informações ali para o cliente dela, ela diga, coloque tudo. Isso é possível? Vai depender. Se você for um escritório pequeno, se você está começando a crescer agora e você está estruturando a sua empresa, de repente você tem condição de ter esse tempo mesmo, de rever essas cláusulas, de fazer um contrato um pouco mais detalhado. De repente você vai sentir o seu cliente ali, como que aquele cliente ele é, o que ele recebe bem, o que ele não recebe bem. Mas a gente sabe que não é a realidade da maioria. Então, o que a gente tem que tentar? Não só no contrato de honorários, o contrato de honorários é um objeto do programa inteiro de adequação do escritório. Mas é você tentar fazer um programa de adequação coerente. Entre eles, precisa haver uma coerência entre o contrato de honorários e a prática real do escritório, não só de boas práticas, mas das atividades também. Então, se você puder ser específico, seja. Se isso te atrapalhar, não seja, mas tente ser, por mais que seja generalista, tente aí deixar claro para o cliente o ponto-chave do seu contrato de honorários é que o cliente saia da sua mesa, quando ele assina o contrato, ele entenda o que ele está assinando e que ele entenda que ele te entregou um dado, que esse dado vai passar ou só por você ou por um conjunto de pessoas ou um conjunto de empresas, independente de você judicializar da demanda administrativamente, e que por um determinado momento tais pessoas vão ter acesso, depois essas pessoas não vão ter acesso e que em um determinado momento você vai armazenar e depois de um tempo você vai eliminar aquele dado. É isso que o seu cliente precisa sair da sua mesa entendendo. Se você conseguir colocar isso dentro do seu contrato de honorários de forma mais robusta, de forma mais simples, mas que ele entenda isso, a ANDP, nesse primeiro momento, vai considerar que é uma boa prática, vai considerar que você está no seu contrato de honorários adequado às exigências da lei. Tá? Essas são as observações. É muito amplo, sabe, Dani? A gente poderia ficar aqui, se a gente for pegar, vou discutir o objeto, vou discutir... A gente tem várias coisas que a gente poderia discutir aqui de LGPD, mas as considerações gerais de contrato de honorários, ao meu ponto de vista, que é mais importante, são essas. Revisão de contratos e aí a adequação dele é dentro de um programa de adequação mesmo. E nós falamos aqui tudo para contratos novos, né? Rebeca, o que eu faço com os meus contratos que já são vigentes, tá? Os seus contratos que já são vigentes, você vai aditivar. Você vai fazer um aditivo, né? Aliás, você vai fazer um aditivo. E aí, você pode criar um aditivo específico falando só sobre adequação. Você pode também criar um outro método, é um anexo de consentimento. Se for mais fácil para você de um contrato que já está em trâmite, você vai fazer um termo de consentimento. Eu fiz isso no escritório, Dani, na época que eu trabalhava, logo que eu comecei a trabalhar sozinha, eu fiz isso para os meus processos de família. Tinha processo que estava no final, então não fazia sentido eu chamar o meu cliente, às vezes aquela situação assim, complicada, uma execução de alimentos, uma situação de conflituosa, aí você traz seu cliente, aí você revive aquilo tudo com o seu cliente. O que eu fiz para alguns processos que eu entendi que tratavam de dados sensíveis? Eu liguei para os meus clientes, não eram tantos assim, eu tive a oportunidade de fazer isso. Liguei para os meus clientes, pedi que eles fossem no escritório, expliquei o que era a LGPD numa linguagem que ele pudesse entender e disse, olha, a gente já está executando o seu contrato, eu já tenho a sua procuração, a gente já está na tal fase do processo, mas eu gostaria que você fizesse a gentileza de preencher, de assinar esse termo de consentimento. Expliquei o que era termo de consentimento para ele, numa linguagem muito simples, não precisa ser nada de demais, e juntei esse consentimento, dei uma via a ele, e fiquei com uma via, e juntei isso como um anexo, tá? Alguns contratos já encerrados. Fiz muito isso nos meus processos de família, tá? Que envolve a área de família. Então, é uma estratégia que você pode
criar. Se você trabalha com uma PJ, você vai sentir o seu cliente ali. O que você precisa ter em mente é que você precisa se resguardar de que você está dando ciência a ele que existe essa legislação, que você está atento à existência dessa legislação. E que você, na medida do possível, enquanto dono de escritório, seja como autônomo ou com uma equipe multidisciplinar interna, você está observando e está se adequando à legislação. A nível de contrato, Dani, esse é o aspecto geral que eu tinha preparado para a gente falar hoje. Eu queria saber se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer saber alguma questão de sanção? Tem perguntas? Não, a gente não tem perguntas aqui, não. A LGPD é uma lei muito, muito extensa e muito complexa, né, Rebeca? Assim, a gente já vem conversando a respeito disso há um tempo. E o que eu entendo, basicamente, eu não sou a especialista lá do escritório de LGPD, nesse caso quem fica por conta é você, mas é que a LGPD, assim como as outras leis, ela tem que ser o advogado, no caso, principalmente, que é o público que a gente está tratando aqui, ele tem que ler a lei, entender, tentar interpretar e aplicar ela conforme a realidade dele, aquilo que você estava falando. Ela tem que ser aplicada, ela é aplicada a todos, mas cada um consegue se adequar conforme a sua realidade. Você vai tratar e vai levar aquilo ali conforme a sua realidade. Se você é um autônomo, um advogado autônomo que trabalha sozinho, que é pequenininho ainda, não é porque você é pequeno que você não tem que tratar. Tem que tratar, só que você tem que se adequar conforme a sua realidade. Assim como um escritório que tem 20 advogados, é gigante, tem secretário, estagiário, tem aquela equipe gigante ali dentro, que todo mundo manipula aqueles dados ali, tem uma outra forma de tratar. Então, assim, a conclusão que eu tenho da LGPD, nas formas que a gente tem tratado e trabalhado dentro do escritório, é com relação a que cada advogado entenda a sua própria realidade e adeque a lei, se adeque, nossa, gente, se adeque a lei conforme a sua realidade, entendeu? Traga a lei para dentro do seu escritório conforme a prática que você tem ali dentro, né? Porque também não adianta a gente querer... Aquilo que eu brinco com a Rebeca sempre, eu acho que essa lei às vezes engessa um pouco, mas não é isso, né? A lei, ela é muito específica, ela é muito clara na forma que você vai conseguir se adequar com cada um na sua realidade, né? Sim. Uma coisa, Dani, que é importante também os colegas ficarem atentos é o seguinte: a gente sabe que, em razão do procedimento de tornar tudo eletrônico dentro do judiciário, né, ou parte do judiciário, diminuiu um pouco a questão da correspondência, né, a atuação em correspondência. Mas a gente sabe que diminuiu, mas não acabou, né, porque ainda existe processo. Sim, ainda tem. Então, a gente tem que ter cuidado, aí eu já vou mudar um pouco a figura da gente enquanto cliente também, né? Fazer um paralelo, né, da gente enquanto cliente. Muitas vezes a gente é contratado por um outro escritório para fazer correspondência e a gente também precisa observar, a gente faz tudo no WhatsApp, no bocômetro, né, no ali para receber e tal, acabou, e às vezes a gente está pegando informações complexas, a gente vai tirar cópia, a gente vai digitalizar processo, a gente vai entregar, e a gente faz assim, ó, manda aqui pelo WhatsApp do fórum. Como é que fica isso? Aham. É complicado, a gente também tem que atentar para isso, porque quando eu me disponho a ser um correspondente para o fórum, fazer uma captação de dado ali, eu passei a operar aqueles dados, e a lei diz que eu tenho responsabilidade na operação desses dados, né? Eu respondo solidariamente por a operação desses dados. Esse é um ponto. Outro ponto, a gente sabe que existem bancas, grandes bancas, que têm a sua sede e contratam advogados em outros escritórios. A gente tem isso como realidade. E esse contrato com o escritório não deixa de ser um contrato de honorários. E aí, a gente, enquanto advogado, precisa também estar atento para esse contrato nosso, como que vai ser definido as questões do tratamento de dados e limite de responsabilidades. Esse é um outro ponto que a gente vai mudar a figura um pouco.
né? A gente vai estar na condição de operador, mas de uma forma diferenciada, porque apesar de eu ser operador aqui, eu sou advogada, então também tenho responsabilidades na coleta dessas informações aí. Os contratos de parceria, né? Eu faço uma parceria, eu fecho o contrato, a gente sabe que, né? Ó, vou fechar o contrato aqui, mas eu não faço, eu vou indicar o escritório do doutor fulano, doutora fulana, que é meu parceiro aqui, ele que vai fazer essa demanda, porque eu não atuo na área trabalhista. Mas você fechou o contrato com o cliente, ou você indicou o cliente, como é que fica essa relação? Essas coisas precisam ser muito bem. Você precisa ter um contrato com esse seu parceiro aí de prestação de serviço, onde você fale também dos seus honorários, óbvio, mas assim, que você fale também dos limites de responsabilidade. Aí já é um contrato de parceria ou de prestação de serviço, mas já que a gente está falando de contratos aqui para escritórios, é muito importante ficar atento também quando a gente muda de figura, porque aqui a gente está só colocando a gente na condição de operador, de controlador de dados, peguei os dados dos meus clientes e estou compartilhando, mas às vezes eu vou estar na condição de operador, e aí como é que fica isso? Porque é diferente daquele operador que eu falei lá atrás, que é, por exemplo, um banco que vai cobrar um cliente dele, porque aí ele está na condição de ser o cliente, então muda um pouco. E aí, na hora que você vai minutar isso dentro de um contrato, você também precisa ter essa expertise aí para ficar. E por último, gente, olha, ninguém sabe tudo, ninguém domina tudo. Então, se você pode, se você é grande, você tem a necessidade, contrate um consultor de dados. Porque é um efeito cadeia. Se você tem um contrato maior, certamente os clientes grandes vão exigir que você tenha a adequação. Então, contrate um consultor. Talvez esse consultor ele não vai fazer tudo dentro do seu escritório, porque talvez não é a sua realidade, mas ele vai fazer pelo menos o que a gente chama de relatório de impacto, para dizer, olha, os gaps do seu escritório, os pontos fracos, as não conformidades, os problemas estão aqui, ó, na área X, Y e Z, e vai te entregar, e você vai, de repente, desenvolver dentro da sua possibilidade. Mas não fique aí se aventurando a fazer programa de adequação ou comprando planilha de Excel na internet, que eu vejo muito. Porque aí o feitiço vira contra o feiticeiro, né? Além de a gente ser advogado e saber que isso não é uma prática legal, a gente pode se embananar lá na frente, até mesmo quando for fazer um programa de adequação, porque fez um monte de coisa errada aqui para trás. Então, essas são as dicas, Dani, que eu tenho para passar hoje, né? E fico à disposição não só da comissão, quem estiver assistindo esse vídeo depois, né? Enfim, que quiser fazer contato com a gente está à disposição aí para tentar ajudar. Ninguém sabe tudo, mas do que eu puder ajudar aí os colegas, eu fico à disposição para a gente tentar vencer mais essa, né? Já vencemos a pandemia, estamos vencendo a pandemia, e vencer mais essa aí esse novo desafio para os escritórios de advocacia, que é estar adequado a uma legislação que, ao mesmo tempo que não é uma legislação solta, na hora de você praticar, muitas vezes a gente acaba interpretando ela de uma forma muito solta, não tem tantos especialistas assim na área, tem algumas dúvidas, que a gente chama de algumas lacunas também na própria lei, né? Que deixam aí dúvidas, então fique atento, se a gente puder ajudar, eu estou à disposição para poder ajudar. Eu te agradeço por participar, por aceitar o convite, né, de estar aqui com a gente nessa live, nesse evento de hoje. Isso para a gente, a LGPD ela é muito extensa, muito grande, mas esse pedacinho que você abordou para a gente são situações muito pontuais e importantes que a gente precisa se atentar dentro dos nossos escritórios. E eu quero te agradecer, muito obrigada, também me coloco à disposição de todos, caso alguém tenha interesse, procurar saber mais sobre isso, a gente está à disposição. A comissão está aberta a todos, sempre, todo mês nós temos as nossas reuniões, os nossos grupos de estudos, estão todos convidados a participarem. Será um prazer receber todos vocês lá, ter a participação, que a gente gosta que o povo participa, né, Rebeca? Tem que participar, a gente chama todo mundo, a gente dá espaço para todo mundo, isso é muito importante. E é isso, gente, muito obrigada a todos que participaram, que assistiram a nossa live, espero que vocês tenham gostado, e se ficou alguma dúvida, estamos à disposição aí depois para sanar todas elas. Isso mesmo. Dani, um abraço e até a próxima. Abraço, tchau.